Eu preparei aqui um material bem rápido para falar sobre esse tema, né? Eu vou pular aqui a apresentação, que já foi feita pela Adriana, mas é isso, a minha vida toda tem sido comércio exterior, né? Desde a formação, a especialização e todos esses 36 anos, onde eu atuo também como professor, eu dou aula na Unicamp, né, para um MBA de Comércio Internacional, na Exanc, eventualmente na FIA e na FGV. Então, até em cima dessa questão toda, a gente se sente aí um pouco tranquilo para poder, então, aceitar aí esse convite gentil que me foi feito. Então, mais uma vez, Klepper, obrigado, e ao pessoal do Conamp também. A ideia, então, pessoal, é falar um pouco sobre os 3 pilares do comércio internacional, né? Como o Klepper já vinha vindo falando, questões relacionadas ao mercado, que a gente poderia aqui identificar onde atuar, as rotinas relacionadas a essas operações, e aí seria o como atuar, e a questão relacionada à logística, não propriamente a logística, o transporte, especificamente falando, mas todos aqueles meios que me levam a promover aquelas rotinas, a atingir aqueles mercados, né? A exportação é um negócio muito bom, é um negócio interessante, é uma ampliação de mercado, principalmente que você já atua no mercado local, você está ampliando o seu mercado internacional. Porém, como o Klepper ele até mostrou aqui, existem alguns particulares para que a gente possa atuar nesse mercado internacional, né? Eu fiquei até preocupado quando você mostrou ali cerca de quase 50% deixam de atuar no mercado internacional por questões relacionadas a idioma. É preocupante. Porém, existem situações para que isso seja resolvido. Tá? Você não deve perder a oportunidade. De novo, estamos falando aí de vendas, de ampliação do mercado, e isso acaba revertendo para a empresa, para o empresário em geral, né, novas oportunidades de negócio, inclusive no tocante à moeda estrangeira. Atualmente nós temos aí um câmbio um tanto quanto interessante para quem exporta, é ruim para quem importa, né, o mesmo câmbio. Então, você é remunerado hoje a base de R$ 5 para cada dólar exportado, mas você também tem que pagar a cada R$ 5 por dólar importado, né? É o mesmo dólar, uma pequena diferença entre eles. Mas, para quem almeja aí a exportação, parece que é uma coisa bacana. Bom, falando nessa questão, desenvolvimento de mercado, qual que é a ideia nesse ponto especificamente, né? Então, encontrar clientes estrangeiros e analisar aquele mercado que eu desejo atuar. Até para verificar se o mercado em que eu vou atuar necessita de algumas atividades relacionadas à adaptação de produto, adaptação da forma da negociação como está sendo feita e por aí adiante. Então, existem algumas atividades relacionadas ao mercado internacional que são de extrema importância para que o empresário tenha esse conhecimento. Primeiro de tudo, identificação de canais de distribuição. Como o Klepper estava falando, como ele mostrou, né? 49% deixa de exportar por questões de idioma. Ok, eu posso, obviamente, atuar dentro de uma exportação, aquilo que nós falamos de exportação direta, quando eu coloco os meus produtos no mercado internacional, através dos meus próprios esforços, através da minha própria estrutura, enfim, através da minha força de venda. Mas existem canais de distribuição, aqui no Brasil, vários deles, né, que podem te ajudar no seu dia a dia. Por exemplo, trading companies, né? Basicamente, nós estamos falando de vendas no mercado interno que antecedem um processo de exportação. Hoje nós temos trading companies especializados em determinados mercados, segmentos, né? Eu conheço trading que só opera com flores e frutas, uma outra que só trabalha com máquinas e equipamentos, existem aquelas que fazem um pouco de tudo, trading companies que atuam exclusivamente no mercado japonês ou mercado muçulmano ou mercado judaico, né? São culturas diferenciadas.
Então, eventualmente, eu não falo aquele idioma, eu não entendo aquela cultura, eu não entendo as formas de negociação, quais são as características daquele povo. Eventualmente, um dos canais de distribuição aí disponíveis no mercado pode ser algo interessante para o meu dia a dia, né? Então, a venda para uma trading company pode me ajudar nesse aspecto. Notem que as tradings hoje, elas atuam tanto como braços de venda, né? Você contrata uma trading para que identifique-se no mercado internacional potenciais clientes. E, eventualmente, vocês vão se deparar com tradings que atuam como braços de compra. São trades aí que são representantes de clientes estrangeiros procurando desenvolver fornecedores no mercado local. Existe aí um pouco de tudo. Nesse aspecto, no momento, então, da negociação, e o Klepper já falou que já houve uma palestra envolvendo a questão da negociação, é muito importante entender, né, neste momento, se eu estou apto a exportar, inclusive atendendo os volumes em que eu vou transacionar. Um dos grandes pecados que o Brasil tem é deixar de cumprir prazos e as quantidades de exportação. Lamentavelmente, isso se fala. Eu ouço isso, né, há praticamente 40 anos e ainda acontece esse tipo de coisa. Então, aquele empresário que ele está envolvido com o mercado local e também com o mercado internacional, basta um pequeno aquecimento no mercado local e ele abandona o mercado internacional. Isso é praticamente a morte para aquele exportador. O mercado internacional não admite esse tipo de coisa, né? Você tem ali um compromisso, esse compromisso ele deve ser atingido de qualquer forma, até porque o seu cliente lá no exterior, ele está envolvido com outros compromissos do lado dele, né? Você deixando de cumprir aqui a sua parte, com certeza você vai acabar afetando o lado de lá. Então, esse é um tipo de coisa que não deve ser feito em nenhuma hipótese. Então, sempre estar atento aí a essa questão das exportações dentro do prazo, nas quantidades que foram negociadas e assim por diante. Outra questão, adequação do produto e a embalagem. A adequação do produto, muitas vezes, para atender características daquele mercado, do mercado de destino. Vamos colocar aí um contraponto, né? Imaginemos nós, Brasil, importando. Eventualmente, nós temos aí que nos ver com adequações em função de mapa, Anvisa, IBAMA, Inmetro, é a mesma coisa lá. Tá? Isso é importante, já no momento da negociação, entender se existe, né, essa questão relacionada à adequação do produto para chegar lá naquele destino. A mesma coisa no tocante à embalagem. Muitas vezes, aquele produto que você comercializa aqui no Brasil, que é transportado em todo o território nacional, através de uma embalagem de papelão, não é suficiente para você fazer uma exportação, né? Para fazer uma exportação, você precisa de uma embalagem reforçada, de madeira, com sílica gel, com plástico bolha, com reforços. Esta é uma embalagem que vai custar mais caro do que normalmente custa. Este custo relacionado à obtenção da embalagem é de se imaginar que já esteja incluído no preço da mercadoria. Então, essas questões são extremamente importantes, e assim como a questão da embalagem, aí voltando um passinho, né, adequação do produto, se não existem restrições no país destino em relação àquela embalagem que você está usando. Por exemplo, o Brasil, então, de novo, fazendo comparação com importação, o Brasil tem toda uma sistemática relacionada a embalagens de madeira. Um simples pallet, né, que deve vir ali com um certificado de madeira tratada, um carimbo especial. Caso contrário, aquela madeira ela pode ser condenada, ter que ser devolvida ao exterior. Isso quando você não tem todo o comprometimento do lote de importação em função das embalagens, em função de uma madeira não permitida aqui no Brasil. Então, são questões que devem ser averiguadas também naquele primeiro momento, naquele momento da negociação em que está sendo ali estipulado quantidades, produto, preço, condição, né? Marcas e patentes é outra questão que deve ser observada. O produto que você está exportando, né? Ele tem algum tipo de controle lá no país de destino.
em relação à marca, a utilização daquela marca, às vezes até a utilização de um logotipo, de um símbolo que vai na caixa, né? As questões relacionadas igualmente com o patente. Então, são todas as questões extremamente importantes para se atingir ali o mercado internacional. Existem aí outras questões mais específicas, mas é importante entender como funciona aquele mercado de destino, aquele qual você está procurando operar, né? Lembrando que aí nós vamos ter aí uma diferença muito grande, dependendo dos mercados, exatamente em função do destino, né? Se é um destino norte-americano, um destino europeu, se é um destino asiático, e por aí vai. Então, são culturas, questões muito diferentes das quais nós estamos aí acostumados no nosso dia a dia, e que isso daí, eventualmente, possa ser um entrave para o seu processo de exportação. Porém, existem aí soluções para todos esses pontos.